Som, você me ouve e agora você me vê. E aí, pessoa, tudo bem contigo? Isso por aqui para a gente revisar alguns conceitos importantes que vão ser necessários para a gente poder resolver as questões de transmissão de movimento circular. Bora começar? Para isso, eu separei essa imagem, que traz uma associação de engrenagens. Uma imagem, inclusive, muito parecida com aqueles diagramas que aparecem nas questões de vestibular que abordam esse assunto. Nesse vídeo, a gente vai focar a nossa atenção e a nossa análise para essas duas engrenagens que estão aqui. Essa aqui de cima e essa aqui embaixo. Engrenagens que compartilham o mesmo eixo. O eixo é esse pino aqui, ó, que atravessa as duas engrenagens, que passa pelo centro dessas duas engrenagens. A gente também pode fazer uma visão desse problema por uma outra perspectiva. Por exemplo, ó, imagina que você está olhando aqui de cima, que seus olhos estão alinhadinhos com o eixo que passa por essas engrenagens. O que você vai ver é alguma coisa assim. Engrenagens que compartilham o mesmo eixo são engrenagens concêntricas, engrenagens que giram em torno de um mesmo centro, como está aparecendo para você na tela. A chave aqui para entender como se dá essa transmissão de movimento circular é perceber o seguinte: como as nossas engrenagens estão conectadas no mesmo eixo, a gente também pode falar que elas são concêntricas, né? Porque quando a gente olha de cima, elas vão girar em torno de um mesmo centro. O tempo que uma gasta para completar uma volta é o mesmo tempo que a outra gasta para completar uma volta. Em outras palavras, elas têm períodos iguais. E a gente pode observar isso nessa animação que eu montei para você. Eu destaquei aqui um ponto verdinho na engrenagem menor e um ponto vermelhinho na engrenagem maior. Eu ligo o meu motor, o eixo ali começa a girar e essas engrenagens vão girar junto. E elas vão girar junto com o eixo e junto entre elas. O deslocamento angular sofrido pela engrenagem maior vai ser o mesmo deslocamento angular sofrido pela engrenagem menor por um mesmo intervalo de tempo. O que uma gira, a outra também gira. E quando a engrenagem grande tiver completado uma volta, a engrenagem pequenininha também vai ter completado uma volta. O tempo que uma gasta para completar uma volta é o mesmo tempo que a outra gasta para completar uma volta. Nesse tipo de associação, os períodos das engrenagens são iguais. E é a partir disso que a gente tira todas as outras equações. Bora lá? Eu trouxe as duas engrenagens que apareceram na nossa animação para cá. Essa engrenagem maior eu vou chamar de engrenagem A. E essa engrenagem menorzinha eu vou chamar de engrenagem B. Lembrando que as duas estão conectadas por um mesmo eixo. E por conta disso, as duas vão girar em torno de um mesmo centro. São engrenagens concêntricas. Isso acontece quando elas compartilham um eixo ou quando você tem uma engrenagem colada em cima da outra e as duas têm ali o mesmo centro, as duas são concêntricas. Ok? Então a maior eu chamei de engrenagem A e a engrenagem menorzinha eu chamei de engrenagem B. Eu vou começar a análise com você aqui pelas grandezas que são iguais para as duas engrenagens. Como assim? Lembra que eu falei para você que o tempo que uma gasta para completar uma volta é o mesmo tempo que a outra gasta para completar uma volta? Tempo para completar uma volta se chama período. As duas engrenagens têm mesmo período. Então a gente vai começar escrevendo aqui que elas têm mesmo período. Se uma leva 30 segundos para completar uma volta, a outra leva 30 segundos para completar uma volta. Matematicamente, a gente representa assim, ó, período é T grande, então período de A igual a período de B. Mais uma coisa vai ser igual, a frequência das engrenagens. Elas têm mesma frequência. Sabe por que elas têm mesma frequência? Porque a frequência, ela mede o número de voltas por intervalo de tempo. Se uma engrenagem dá 30 voltas em 1 minuto, a outra engrenagem também vai dar 30 voltas no mesmo 1 minuto. Tem outra forma também de você analisar. Lembra que frequência é o inverso do período? Se os períodos são iguais, as frequências vão ser iguais. Então a frequência da engrenagem A é igual à frequência da engrenagem B. Mais uma coisa vai ser igual. A velocidade angular das engrenagens. O ômega. Então elas têm mesma velocidade angular. E aqui a gente pode pensar e analisar de jeitos diferentes. Por que elas vão ter mesma velocidade angular? Porque se uma girar
45 graus no intervalo de tempo de 1 segundo, a outra, para acompanhar, vai ter que girar os mesmos 45 graus em 1 segundo. Mesma velocidade angular. Pela matemática, a gente pode analisar assim, ó. Lembra que a velocidade angular é 2π sobre o período? Se o período é igual, a velocidade angular é igual. Ah, isso, mas eu lembrei que velocidade angular é 2πf. 2π vezes a frequência. Se a frequência é igual, o ômega é igual. Então elas vão ter mesma velocidade angular. O ômega de A é igual ao ômega de B. Vou escrever isso aqui, não gostei como ficou. Bom, e se por enquanto é tudo igual, só que tem uma coisa que vai ser diferente. Se a gente pegar pontos nas bordas dessas engrenagens, por exemplo, um ponto bem aqui nessa bordinha e um ponto bem aqui nessa bordinha, e apontar um radar para esses pontos, esse radar vai fazer leituras de velocidade linear ou tangencial diferentes. Sabe por quê? Porque velocidade linear é velocidade angular vezes o raio. A velocidade angular é a mesma para as duas engrenagens, mas quem tem maior raio é quem tem maior velocidade. Esse aqui é o raio da engrenagem B. Esse aqui é o raio da engrenagem A. Então, apontando o radar para esses pontos, para o ponto B aqui, eu vou ver uma velocidade, um vetor velocidade pequenininho, tímido. Esse aqui é o VB, imaginando que as duas estão girando aqui, ó, no sentido anti-horário. Enquanto para aquele ponto aqui de cima, o vetor vai ser um vetorzão velocidade, porque o raio é maior, então a velocidade linear daquele ponto vai ser maior. Na nossa relação aqui no nosso raio-x, vamos escrever que elas têm velocidades lineares, e a gente está falando dos pontos nas bordas diferentes. E a gente pode equacionar desse jeito. A velocidade ali de A vai ser diferente da velocidade de B. Mas dá para tirar uma fórmula útil na hora de resolver os exercícios. Olha só. Lembra que velocidade linear é o produto da angular pelo raio? Se eu isolar o ômega, a velocidade angular é a linear dividida pelo raio. E o ômega de A é igual ao ômega de B. Então, VA sobre RA vai ser igual a VB sobre RB. Essa expressãozinha, ela mostra para a gente que as velocidades lineares serão proporcionais, diretamente proporcionais aos raios. Quanto maior o raio, maior será a velocidade linear. A fórmula que a gente pode utilizar para esse tipo de associação é essa. VA sobre RA igual a VB sobre RB. E aqui um disclaimer para você. Quanto maior o raio, maior será a velocidade linear. Perfeito? E um último detalhe técnico, para esses exercícios de engrenagens, você pode trocar os raios pelo número de dentes da engrenagem. Então aqui você poderia tranquilamente reescrever como VA sobre o número de dentes da engrenagem A é igual a VB sobre o número de dentes da engrenagem B, porque o número de dentes é diretamente proporcional ao raio da engrenagem. Quanto maior a engrenagem, mais dentes ela vai ter em volta dela. Perfeito? Essas eram as informações que a gente precisava para encarar os exercícios de transmissão de um movimento circular quando as engrenagens, as polias, compartilham o mesmo eixo. Aproveita para deixar sua curtida, se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você fica sabendo quando um novo vídeo for postado. Agora é contigo. Bons estudos e até a próxima. Beijo, pessoa!